Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Paula, professora do IFMG Campus Betim. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta, também professora de História do IFMG Campus Betim. E hoje a gente vai retomar com vocês a resolução de questões fechadas do vestibular da Unicamp, com a questão de número 60. Podemos começar, Marta? Sim. Eu vou ler e Marta vai analisar a questão de hoje para a gente. A casa de morar nas fazendas ou o palacete foram, em geral, construídos a partir de 1870. Representavam o poderio econômico e político do proprietário, assim como o gênero da pintura de paisagem, que, segundo o historiador Rafael Marquesi, foi mobilizado pela classe senhorial do Vale do Paraíba como uma resposta direta à crise da escravidão negra do Império do Brasil. Adaptado de Ana Luísa Martins, Representações da Economia Cafeeira, dos Barões aos Reis do Café, que está no livro Cultura e Poder entre Império e República. Isso, deixa eu só fazer um pequeno comentário, Paulo, aí depois a gente vai para as alternativas. Bom, gente, então essa é uma questão que vai pensar para a gente ali sobre uma perspectiva econômica, né, a sociedade brasileira, sobre o café, né, a produção do café, a sua relação ali com a escravidão, com a política, né, porque a gente tem que pensar que esses chamados barões do café, né, muitas vezes também eram políticos, né, deputados, senadores do Império, então sobre essa relação, mas já ali para a década de 1870, né, é esse o contexto que ele vai estar trazendo para a gente pensar, mas ele traz uma outra dimensão para a gente pensar também, junto com essa questão econômica, que é a questão simbólica, né? A gente já viu, né, Paula, que a Unicamp gosta de trabalhar, pelo menos nas questões fechadas, né? Quando a gente for para aberta, a gente vai ver se mantém essa perspectiva, mas de trabalhar com essas questões simbólicas, né? Com outras formas também de construir a estrutura e a hierarquia daquela sociedade. Então, o que o Marquesi está dizendo para a gente, nesse trechinho que a gente analisou, é que com a crise da escravidão, e daí que crise é essa, né, gente? A gente tem que lembrar aqui. Primeiro, vamos fazer uma retrospectivazinha rápida do café, né? O café, ele já começa a ser um produto importante na economia brasileira, ainda no final do período colonial. As primeiras experiências ali, elas vêm do norte, né? As primeiras plantações são feitas no norte, depois vai se descendo até chegar ali no Rio, em São Paulo, Minas, né? Com lugar, territórios onde vai ter uma produção muito significativa, né? O solo vai ser favorável, vai ter uma produção grande e que tem um impacto, né? Passa o café, então, a ser um produto de destaque na economia brasileira, tá? Não vamos entrar tanto nessa questão das fases ali, né? Mas primeiro é no Rio, depois em São Paulo, e o café, então, no século XIX, ele tem uma importância muito grande na economia brasileira, importância essa que vai se prolongar para o século XX, tá, gente? Não é isso que a questão está trazendo para a gente pensar, mas essa importância se prolonga ali para a Primeira República, então ela não se encerra no Império, tá bom? Qual é a questão que ele está trazendo para a gente pensar? Um dos marcadores, digamos assim, de diferenciação social, que está atrelado ao trabalho, não é só um marcador de diferenciação social, mas que era também, é a posse de pessoas escravizadas. Então, você ter um número grande de pessoas escravizadas tinha um impacto na sua renda, isso é óbvio, tá, gente? Não, a pessoa não comprava, não adquiria essas pessoas só por uma questão de status, mas era também um diferenciador social. Se você tivesse um número grande de pessoas escravizadas, isso significava que você era uma pessoa de posse, que você tinha muitos recursos, e isso trazia outros benefícios naquele contexto, tá? Relações sociais, festas que você participava, você tinha uma maior facilidade para se eleger enquanto político, porque você era considerado uma pessoa importante naquele contexto. Então, tinha um benefício que era uma riqueza, né? Voltar como riqueza, mas também tinha uma questão social, de relações, de hierarquização dentro daquela sociedade. Quando a gente vai ter ali o final do tráfico, né, que primeiro é em 31, mas o Império vai burlar, os proprietários vão burlar a lei de 1831 fortemente. Em 1850, o tráfico efetivamente vai ser encerrado, né, e combatido.
e a gente começa a ter pressões muito grandes também para outras, né, para outras alterações na sociedade. Ali em 1870 a gente tem a lei do ventre livre, então a gente começa a ter um questionamento maior da escravidão. Primeiro por um questionamento do tráfico e depois por um questionamento da escravidão em si, tá? Ou seja, no horizonte desses proprietários, como você começa a ver que em algum momento a escravidão vai acabar, embora em 1870, gente, não podemos falar ainda que isso se sabia que seria ali 2 décadas depois, 1 década e pouco depois, tá, gente? Porque se esperava que prolongasse mais ainda. Mas você já tem esse horizonte. O Rafael Marquesi está dizendo para a gente que esses proprietários começam a pensar em outras formas de construir esse capital simbólico. E daí a construção de grandes mansões, a compra, né, ali de pinturas de paisagem, passam a ter também essa função de mostrar, ó, a minha residência é uma residência que tem quadros, que então tem ali características, um refinamento, é uma casa gigantesca. Isso trazia ali uma diferenciação social. Então, é isso que ele quer que a gente pense, como que com a crise, esse iniciozinho ali da crise do sistema escravista, esses proprietários começam a pensar em outras formas de criar marcadores de diferenciação social para manter ali o seu lugar dentro daquela sociedade, os seus privilégios, porque isso revertia em privilégios, né, gente, dentro daquela sociedade, tá? Vamos ver as alternativas, que daí eu vou comentando um pouquinho mais com vocês. Pode ler, Paulo. Pode ler na sequência. Na sequência, então vamos lá. A partir do texto acima, é correto afirmar: letra A. Os senhores do café incrementaram um sistema de produção cafeeiro moderno que atendia o mercado internacional. Desde a instalação da corte joanina no Brasil, eles investiram nas formas de morar como capital simbólico. Isso. Essa alternativa, gente, ela está errada em vários aspectos, né? Primeiro, se a gente pensar em um sistema de produção cafeeiro moderno, a produção do café no Brasil, nesse momento, ela não é moderna, né? Ela é baseada na mão de obra escravizada, no trabalho escravizado, né? No trabalho escravo. Então, ela não é uma produção moderna. Embora, gente, não é o que a questão está trazendo, né? Mas só para complementar ali a formação de vocês, quando a gente fala que o café, né, o trabalho escravizado, ele amplia no Brasil, ali no início do Império, isso é atrelado com o processo de revolução industrial, né, com o aumento do consumo de café pelos trabalhadores, e então você tem ali um incentivo, digamos assim, mesmo que não direto, né, diretamente a Inglaterra, por exemplo, está combatendo a escravidão, está questionando a escravidão, mas ao consumir muito café brasileiro, ela acaba, de certa forma, incentivando esse trabalho escravizado também, tá? Então, isso é importante a gente entender, porque o Marquesi é um dos historiadores que nos mostra isso, né, que é o aumento da escravidão, que se chama, inclusive, de segunda escravidão, né, porque no início do século XIX a gente tem um aumento muito grande da importação, né, desse tráfico de pessoas escravizadas atrelada ao café, tá, gente? Mas não é o moderno, esse moderno de modernidade que ele está questionando, ele está dizendo que a produção é uma produção moderna, e isso não é, gente, ela é baseada em trabalho escravizado, tá? E é, sim, daí para atender o mercado internacional, tá bom? E também ela tem uma questão ali que era o que vocês facilmente conseguiriam descartar essa alternativa, porque ele está dizendo que esse investimento nas formas de morar, né, nesse capital simbólico é desde o início, e não é, né? Na verdade, no início você vai ter o investimento em mão de obra escravizada, né? O investimento ele vai para comprar esses trabalhadores que vão ser escravizados. Posteriormente é que você vai, então, conforme vai acumulando uma riqueza, esses proprietários vão acumulando riqueza que eles vão investindo em outros capitais, tá bom? E daí sim as moradias passam a ser uma forma de diferenciação. Importante destacar para os meninos, né, Marta, como que o café, ele é quase um investimento, ele demora a se tornar lucrativo, né, primeiro as pessoas tinham que colocar bastante recurso ali, esperar a árvorezinha crescer, demora em média uns 5 anos, para depois ter o retorno. Então, para investir nesse capital simbólico, de fato, teria que ser depois de um acúmulo de capital, né, que não é o que acontece de imediato. Exatamente, Paulo, exatamente, não é um produto que você
planta hoje e amanhã você já colhe, né? Exatamente. Isso. Pode ir para B. Letra B. Na crise capitalista da década de 1870, os produtores de café no Brasil alavancaram o tráfico de escravizados vindos de África e investiram na riqueza simbólica de suas propriedades. Essa está errada em muitos sentidos, né, gente? A gente não tem uma crise capitalista na década de 1870, o que a gente tem é uma crise do sistema escravista, né? O capitalismo e a escravidão no Brasil, eles vão conviver ao longo do século XIX, né? Mas ali na década de 70 a gente começa a ter um questionamento muito forte, inclusive por pressões internas, não só externas, né, da própria sociedade, que traz um questionamento muito grande. Então, não é uma crise do sistema capitalista, tá? E também a gente não tem uma ampliação do tráfico nesse momento, né, gente? O tráfico já encerrou, ele encerra em 1850. Então, a gente não tem ali, não vai ser um alavancamento do tráfico de pessoas escravizadas nesse momento. O tráfico já não existe mais, o que existe ainda é a escravidão, tá bom? Então, ela tá bem errada. Pode ir para C, Paulo. Letra C. No segundo reinado, com a intensa crise na obtenção de escravizados para as plantações de café e a acirrada disputa na definição das políticas migratórias, os cafeicultores redefiniram seu capital simbólico. Isso, essa é a alternativa que vai estar correta, né, gente? Porque é isso que ele está trazendo na questão para a gente, né? Que a gente já comentou um pouquinho com o final do tráfico, com depois o questionamento ali da lei do ventre livre. Se a gente pensar que no Brasil uma das formas, né, de manter também essa escravidão por tanto tempo era a concessão de alforrias, né? O Brasil alforria muito, mas também importa muito, importa no sentido do tráfico, né, gente? Também tinha um tráfico muito intenso que era o que alimentava o número de pessoas escravizadas no Brasil. Então, com o fim do tráfico e esse questionamento maior da sociedade e medidas ali que passam a ser tomadas, questionando os proprietários, a violência, reivindicando liberdade, ações na justiça, enfim, uma série de questões, a gente tem essa crise, né, que vai vir ali depois com a lei do ventre livre, do sexagenário, enfim, né, e é isso que ele está falando. Você vai ter, então, uma alteração e esses proprietários passam, então, a buscar outras formas de se diferenciar, né, de dizer qual deles que tem mais, porque é um capital entre os próprios proprietários, às vezes, né, gente, um capital simbólico. Então, qual dos proprietários que tem uma importância maior dentro daquela sociedade? E daí é aquele que tem a casa maior, que tem mais obras, que a casa é mais refinada, que tem ali objetos de maior valor, né? E é isso que a questão está mostrando para a gente. É isso que ela quer que a gente pense, tá bom? E a letra D, que fala: o investimento nas casas de fazenda e na pintura de paisagem reafirmava a importância social da classe senhorial. Era uma reação política contra a reforma agrária estabelecida na Lei de Terras de 1850. Isso. A primeira sentença aí, né, gente, não chega a ser uma questão também de uma importância social, né? Eles querem construir essa perspectiva de que eles têm uma importância naquela sociedade. Então, é muito mais uma construção que parte dos próprios proprietários do que um reconhecimento, né? Mas sim, eles vão ter esse discurso, como se o café fosse a economia nacional, qualquer crise do café afetaria toda a sociedade brasileira, mesmo quem não está atrelado. Esse é um pouco o discurso que eles constroem sobre eles mesmos, tá? Mas o que está muito errado nessa questão é a ideia da reforma agrária pela Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras, gente, ela é uma lei criada sob a justificativa de colocar o Brasil no mundo moderno em relação à propriedade, né? Até então as terras elas eram concedidas, doadas, cedidas, né? Você não tinha ali a compra. A lei de terras ela vem nesse sentido. Esse é o argumento, né? Que colocaria o Brasil dentro da modernidade, que todo mundo poderia comprar, né? Juntar dinheiro e comprar a sua terra, querendo. Ela, inclusive, vai ser usada nas campanhas, né, que incentivam ali a imigração europeia. Então, nos panfletinhos que eram enviados para a Europa para tentar angariar, né, tentar seduzir ali esses imigrantes a vir para o Brasil, se falava da lei de terras, né, aqui você vai trabalhar, vai juntar dinheiro, você vai poder comprar a sua terra, mas, efetivamente, o que ela faz é dificultar bastante o acesso à terra, porque entre as suas cláusulas, ela vai preferir, por exemplo,
que a compra da terra ela tinha que ser feita com dinheiro, o que é difícil, o que era difícil naquela sociedade. Ela prefere, por exemplo, quem já tem uma porção de terra, as terras vizinhas, a pessoa vai ter preferência para comprar, então aquele que às vezes é um poceiro, um agregado, e que tem uma pequena, trabalha numa pequena terra ali, mas que não tem ainda a compra, né, não tem ali a propriedade da terra, se ele for tentar comprar e disputar com esse vizinho, que já é proprietário, ele vai perder. Então, ela tem uma série de regrinhas ali que facilitam a grande propriedade, o latifúndio, tá, gente? Então, não é nem de longe reforma agrária, muito pelo contrário, né? A ideia da terra ser comprada e ela facilita o latifúndio, e não uma reforma, uma divisão das terras no Brasil, que é o que a ideia da reforma agrária traz, tá, gente? Então, ela está bem errada. Eu acho que é isso, né, Paula? Então, é uma questão que quer que a gente pense. Essas relações da sociedade entre o econômico, esse capital cultural, né, esse capital simbólico ali, a construção aí de hierarquias dentro da sociedade e também sobre o trabalho, né? Então, em alguma medida, a gente pensa ali sobre as políticas de imigração, a escravidão, né? Como que elas têm uma relação entre essas esferas da sociedade nesse momento, e como que os proprietários, em especial, estão lendo esse momento e identificando que eles precisam ir construindo outras formas de diferenciação social, uma vez que uma das grandes marcadores daquela sociedade, que era a posse de pessoas escravizadas, está caminhando, está ficando, o valor, né, está ficando muito alto, não dá mais para você comprar tantas pessoas, então você precisa criar outras formas de se diferenciar entre os ricos, inclusive, tá, gente? Entre as pessoas ricas, como que você marca aquele que é o mais, aquele que é o menos, quem tem mais importância dentro daquela região? Porque isso traria uma forma de conseguir votos, se ele fosse um candidato, de ter uma importância política, por isso que se busca essa diferenciação social, porque ela trazia benefícios, privilégios dentro daquela sociedade, tá bom? Isso aí, Marta. Meninas e meninos, então ficamos com essa questão hoje e voltamos na próxima semana. Um abraço, gente. Até mais.